a palavra ao ministro Vanuc, que é o deputado Fernando Chiarelli. Senhora presidenta, senhor ministro, eu estou até com medo de falar. Eu estou de um lado com as Forças Armadas, do outro lado da guerrilha ali, né? Entendeu? Pode vir para qualquer lado. Senhor ministro, uma pergunta. O senhor é de São Joaquim da Barra? Então, eu tenho mais razão para admirá-lo pelo fato de que eu sou de Ribeirão Preto, cidade vizinha, apesar de que quem me viu nascer foi Olinda, mas criado ali na... Se me permite, Sim. deputado, Ribeirão Preto pertence à grande São Joaquim da Barra. É verdade. Em específico pela grande administração que está sendo feita pela prefeita da sua cidade e pelo desando político que ocorre em Ribeirão Preto nos dias de hoje. Minha prefeita é minha cunhada. Ah, família poderosa, hein? Muito obrigado. Bom, eu acho que nada melhor que dar essa descontraída, porque o assunto é por demais, digamos assim, pesado. E ninguém mais, eu não posso dizer ninguém mais, que seria uma prepotência por parte desse deputado, de que lutou ou brigou, ou tem brigado no participo passado, pela imposição dos direitos humanos. Em Ribeirão Preto havia uma televisão patrocinada por um plutocrata chamado Chaim Zaher, dono do COC, que nessa televisão aplicava o racismo, estimulava a violência barata, tudo isso numa TV tida como educativa, e que nós tiramos de forma fabulosa do ar. Eu já falei na tribuna da Câmara, presidida pelo deputado, meu irmão Luiz Couto, e o Luiz Couto lembra que ali denunciei um juiz por não ter aplicado a lei do racismo em face aos playboys que agrediram os trabalhadores negros em Ribeirão Preto, humilhando-os. Mas eu acredito que no dia de hoje, sabe, nós temos que evitar, caso se encare o regime instalado em 64 como ditadura, que se instale novamente esse tipo de governo, esse tipo de momento histórico. E eu lembro aqui uma passagem de um poema, se não me engano, do Brecht, onde ele explicava o nazismo, dizendo que todo mundo falava da violência do Rio, mas ninguém lembrava das margens que o constrangiam. Não justificando o nazismo, mas já ir justificando, em face a tanta humilhação que o povo alemão passava por aquela época. Eu acho muito interessante nós não cevarmos o revanchismo entre os fatos que ocorreram e o futuro deste país. Existe a lei da anistia, e eu acredito que o descumprimento da lei da anistia, em face a nós, que eu sou da base do governo, a nós estarmos no poder, pode lembrar, eu posso estar errado historicamente, aquela história dos lanceiros negros, do Davi Canabarro, aonde, para fazer a paz com o Império, ele disse que os lanceiros não mais batalhariam, entregando-os ao Império que os massacrou. Então, eu acredito que isso não pode prosperar, pois, acertando ou errando, as Forças Armadas já fizeram o governo, que foi de 64 a 84, ou por volta disso aí. Agora, senhor ministro e senhores deputados e todos os senhores presentes aqui, eu acredito que para se evitar qualquer governo forte, é preciso que se tenha um pouco de noção do que é que provoca esses governos fortes, lá como explicou o Brecht.
E o que provoca é, por vezes, ou com certeza, o desânimo do povo nas suas instituições democráticas. E o povo passa a ter o desânimo em relação às suas instituições democráticas quando a gente vê, por exemplo, lá na Raposo, conforme me foi entregue ontem, aquela região tem até uma bandeira, que não é a bandeira nacional. Então, as pessoas na rua ficam pedindo um governo duro, um governo forte, confundindo o Estado de Direito com ditadura ou coisa que o valha. Penso também, e com certeza, que a corrupção tira o ânimo do cidadão em relação ao sistema democrático. E toda a casa sabe que o Lula nomeou para o Ministério da Agricultura um notório corrupto, personagem principal daquele livro Honoráveis Bandidos. De lá fazendo desaparecer da Conab mais de R$1 bilhão, sendo congratulado com o título de ministro. Por isso, eu tenho certeza que aqui foi falado, senhor ministro, da boca de Vossa Excelência, de que a Dilma sofreu bárbaras torturas. No mesmo sentido, o Herzog, Manuel Filho e outros mais. E eu tenho certeza que o sonho dessa gente não é manter um governo entreguista, como é o caso do Raposo, ou um governo corrupto, como é o caso do Ministério da Agricultura nos dias de hoje. Pois isso aí nos faz levar ao raciocínio que o PNDH deve ter uma emenda no sentido de recomendar como crime hediondo também a corrupção. Para terminar, e que eu não sei se eu me fiz, ditou, é Raposa Serra do Sol. Eu fui corrigido aqui pela Forças Armadas, pela assessoria. Existe aquela passagem do Churchill que diz que, ao se jogar a água suja da bacia, cuidado para não jogar a criança junto também. Então, acho que tem que se tomar cuidado tanto um lado quanto o outro. A vendetta, a vingança, não é recomendável para a construção de uma nação para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito obrigado, senhor ministro, e tenho aqui a minha admiração. Obrigado, deputado Fernando. Me lembra aqui o deputado Arlindo Quilalha que a sua cidade faz parte da Grande Serra Azul, a quem ele homenageia. Serra Azul. Serra Azul. Então quer dizer que Ribeirão Preto é a pequena Ribeirão Preto. Em face à grande São Joaquim é a grande Serra Azul.